Olá, meus queridos, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre corrente elétrica, né? Um jeito fácil aí de aprender com o professor Junão. Vamos lá? Vamos entender como é que funciona esse princípio dessa ciência? A corrente elétrica, ela é constituída, né, por um movimento ordenado de cargas elétricas, quando elas estão submetidas em um condutor, né? Então, nós temos aí uma diferença de potencial. Então, vocês podem observar, né, que aqui nós temos uma corrente elétrica fluindo em um condutor, né? Então, aqui nós temos uma diferença de potencial. O que nós temos que saber é o seguinte: do polo positivo de um gerador, né, nós temos aqui o sentido convencional, né, saindo do positivo, e no negativo nós temos o sentido real. Então, esse sentido aqui, né, ordenado aqui, a gente chama de sentido convencional. Bom, como que a gente define o que é uma corrente elétrica? Primeiro, que é uma quantidade de cargas que atravessa uma seção transversal a cada segundo. Lembrando que esse Q, que representa a quantidade de carga, esse ΔT aqui, né, o intervalo de tempo em 1 segundo, tá? A cada segundo. Então, esse Q aqui, ele é aquela formulazinha que eu já trabalhei com vocês, né? Q é igual mais ou menos N vezes E, sabendo que é uma constante que equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Então, nós temos alguns tipos de correntes, né? Então, as correntes elétricas, elas têm uma natureza, né? Elas podem ser tanto contínua quanto alternada, apesar de ambas tratarem de movimentação de cargas elétricas, mas graficamente elas são diferentes. A título de exemplo, a corrente alternada é simbolizada por essa curva no gráfico aqui, ó, verde. Ela é uma corrente alternada, porque ela alterna entre o positivo e o negativo, né? Considerando isso aqui em um plano cartesiano. Já a corrente contínua, que está representada aqui, ó, por essa linha no gráfico vermelho, ela mantém-se em apenas uma fase gráfica, né? No caso aqui no primeiro quadrante. Então, por isso que ela é contínua, beleza? Então, essas correntes aqui, elas têm também finalidades diferentes. Por exemplo, o que sai na tomada da sua casa é uma corrente alternada. Os equipamentos eletroeletrônicos, né? Os eletrônicos especialmente, eles trabalham com corrente contínua, né? Então, o notebook, por exemplo, né? Ele tem uma bateria e essa bateria ela é carregada, né? Ela carrega o processamento do notebook através de um sistema de geração de energia contínua, né? Televisão, aparelhos sonoros, celulares, né? Todos eles com energia contínua. Já, por exemplo, ventiladores trabalham com energia alternada, né? Então, nós temos aí essas diferenças entre esses equipamentos. A corrente elétrica, ela tem seus efeitos, elas têm seus efeitos térmicos, né? Através da resistência elétrica, ela provoca colisões entre os elétrons, né? Gerando aí efeitos térmicos. Ela tem efeitos químicos também, né? Nós temos aí, a título de exemplos, aí, esses geradores que eu acabei de falar para vocês, né? Os geradores como pilhas e baterias, né? Através das reações. Ela também tem um efeito magnético, né? Ela cria um campo magnético ao seu redor. Ela tem efeitos fisiológicos, inclusive a corrente elétrica, ela pode matar, tá? Principalmente, nós estamos falando aí de unidades básicas aí na casa de miliampere, tá? Ela pode levar uma pessoa à morte. Ela também tem efeitos luminosos, né? Gerar luz, né? E atravessar certos tipos de gases ionizados. Então, a corrente elétrica ela tem uma série de efeitos, né? Algo fascinante, né? Dentro dos estudos aí que nós estaremos vendo no decorrer desse semestre. Bom, o que nós sabemos a respeito dos efeitos fisiológicos da corrente elétrica? Então, é até bom nós falarmos sobre isso, porque fica uma orientação, né? Uma corrente aí na casa aí de 1 a 3 miliampere, né? Ela pode causar aí, né? Um formigamento. A pessoa toma aquele choquezinho leve, então ela sente aquele formigamento, mas não existe perigo, né? Então, quando a gente fala de corrente de
1 a 3 miliamperes, nós estamos falando aí de uma corrente aí de uma bateria, né? Uma pilha, né? Agora, uma corrente, por exemplo, de 25 miliamperes, ela é uma corrente que pode atravessar o cérebro, né? Então, ela pode causar uma parada cardiorrespiratória. E isso é complicado, né? Já uma de 25 a 30 miliamperes pode gerar uma asfixia no tórax, né? Então, é algo, gente, que nós temos que ter muito cuidado quando se fala de corrente elétrica, ok? Bom, então vamos ver aqui um exemplo aqui nessa simulação. Eu estou aumentando aqui a voltagem. Vocês observam que à medida que eu aumento a resistência, a voltagem ela cai, né, em miliampere aqui, ó. Então, se você observar aqui, ó, observa aqui, ó. Eu vou aumentar a voltagem e nós temos aqui a intensidade da corrente em miliampere. Vamos aumentar. Então, a corrente em miliampere aqui, ela está aumentando. Na hora que eu começar a aumentar a resistência, a corrente ela começa a diminuir. Por quê? A resistência, ela é um impedimento que gera no sistema para a passagem da corrente elétrica, ok? Então, elas são inversamente proporcionais, ok? Bom, nós temos aqui uma questão do Enem para a gente estar finalizando aqui essa primeira parte. Então, vamos supor, aqui tem um exemplo, né, dessa questão e trata-se de algo prático, inclusive, né? Então, é bom nós termos cuidado aí com relação a isso, né, quando a gente traz isso para a área prática. Então, o choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem da corrente elétrica no corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação de cargas elétricas depende da resistência do material. Então, nessa questão do Enem aqui, existe aí uma condição aí de uma interpretação, tá? Uma questão que tem que ter interpretação, porque ele está dando dois moldes de resistência. Uma resistência para o corpo seco e uma resistência para o corpo molhado. A resistência para o corpo seco, ele diz que ela varia a casa de 1000 amperes. Já com o corpo molhado, 1000 amperes. Com o corpo seco, com a pele seca, essa resistência é de 100.000, né? Ohms. Ampere não, ohms, tá? Desculpa, tá? Ohms. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés e acidentalmente pisou em um fio descapado, sofrendo uma descarga elétrica e uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima da corrente elétrica que atravessou o corpo da pessoa? Aqui está a questão. Por quê? Ele deu dois tipos de resistência. Uma para a pele molhada, que é 1000, e outra para a pele seca, que é 100.000. Qual das duas que nós vamos utilizar? Né? É óbvio que a situação emprega, né? Que a pessoa está descalça e lavando com água, molhou os pés, então com a pele molhada. Então eu vou utilizar essa situação aqui. Então, intensidade da corrente é a tensão dividida pela resistência. Então, a intensidade vai ser o quê? Os 120 volts, né? Aliás, a tensão elétrica de 120 volts. Então, a intensidade vai ser 120 dividido pela resistência. Qual das duas resistências? A que a pessoa está com a pele molhada, os 1000. Então, 120 dividido por 1000 dá 0,12. Só que nas opções não temos 0,12. Aí, nessa questão do Enem, precisa do aluno ter aquelas noções matemáticas, né? Está exigindo aqui uma noção matemática. Então, 0,12 ampere é igual a quê? A 1,2 miliampere? É óbvio que não. Igual a 120 miliampere? Isso, igual a 120 miliampere. Então, a resposta certa é a letra B, ok? Tranquilo? Então, essa é uma questão aí que a gente queria trabalhar com vocês dentro dessa matéria aí de corrente elétrica, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam ser abençoados com este conteúdo. Deus abençoe todos vocês e a família, tá? Um beijo. Tchau, tchau.